A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez agradecidos a Deus por essa oportunidade de podermos falar um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui para ministrar a pré-aula da lição número 10 da nossa revista que estamos estudando nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, ou seja, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa revista que tem servido para nós de muita bênção, de ferramentas e instrumentos poderosos aí para que nós, como cristãos, venhamos a enfrentar esse mundo em que estamos vivendo com diversas dificuldades. Hoje nós vamos estudar sobre a lição número 10, que tem por título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. O nosso textuário diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 16. Nossa verdade prática diz assim: Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 11 até o versículo 18. E diz assim: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Os nossos objetivos da nossa lição de hoje são os seguintes: refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior, compreender que essas dificuldades da vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Ou seja, por mais que nós venhamos a passar dificuldades aqui nessa terra, a glória que nos é preparada, ela é muito maior e não tem como ser comparada com aquilo que nós passamos aqui na terra. E também despertar todos os nossos alunos, nossos irmãos, para buscar um renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. É importante dizer aqui, irmãos, que nós estamos falando sobre homem interior, mas vamos relembrar, na lição anterior nós falamos que o homem exterior, ele tem por aspecto o corpo, e nós somos uma tricotomia, ou seja, nós somos feitos de corpo, alma e espírito, que o que compreende a parte exterior é o corpo, que é o invólucro, ou seja, aquilo que envolve o homem interior. E o homem interior, então, compreende a nossa alma, que são as nossas faculdades mentais, onde estão os nossos sentimentos, onde estão os nossos desejos, e também o nosso espírito, que é propriamente o espírito, o fôlego de vida que Deus colocou na nossa vida. Quando criou o homem,
e em cada um de nós tem uma partícula da semelhança de Deus. Ou seja, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E o nosso homem interior, ele compreende esses dois aspectos de alma e de espírito. Nossa introdução diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Perdão, irmãos. Nosso primeiro ponto diz assim: o sofrimento exterior. Ele fala sobre o primeiro subponto aqui, sobre a experiência de Paulo, onde o apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu diversas adversidades externas, mas não perdeu a solidez da sua vida espiritual. Ele sofreu, porém não desfaleceu. Suas epístolas retratam tribulações acima das suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da sua própria vida. Ainda podemos ler menções do apóstolo, a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Ou seja, Paulo passou por diversas dificuldades, diversas adversidades, onde muitas das vezes eu e você, nós não passaremos pelas dificuldades que Paulo passou. Paulo passou açoites, prisões, fadigas, ele passou por naufrágios, passou por fome, passou por sede, e mesmo assim ele não desfaleceu. Ele manteve a sua vida espiritual de uma forma sólida. E a nossa revista continua dizendo que Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando de cristãos que realmente vão fazer uma diferença nesse mundo, onde cristãos que estarão comprometidos realmente com a palavra do Senhor estarão com certeza sendo perseguidos de alguma ou outra forma. Não necessariamente nós padeceremos as mesmas perseguições e sofreremos as mesmas adversidades que Paulo sofreu, porque ele estava em um contexto diferente e ele foi provado conforme as suas forças. O próprio apóstolo Paulo, ele nos declara isso. Então, quando o apóstolo Paulo foi provado e ele era comprometido com Deus, nós também, assim como somos comprometidos por Deus, também padeceremos perseguições. Estamos vivendo em um mundo em que as perseguições estão cada vez aumentando para o povo cristão. Subponto número 2, dá sequência a tudo que nós falamos sobre as adversidades, perseguições e todo o sofrimento exterior que Paulo passou. Nesse contexto, diante de todo esse sofrimento, o apóstolo Paulo ele não retrocedeu em momento algum e tampouco ele negou a fé. Apesar de ele ter sofrido e ter tido vontade e sentido que as suas forças eram pequenas perto de suas adversidades, sentido vontade até mesmo de não continuar a sua própria vida, ele não negou a sua fé. Assim como temos exemplos também na Bíblia Sagrada, como o exemplo de Jó, que também, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento exterior que ele tinha, ele então não negou a fé, ele não retrocedeu, ele simplesmente adorou ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele nesse sentido,
nas suas provações, ele forjou a sua confiança em Deus, na sua vida e no seu ministério. E quando estamos falando em forja, estamos falando em um processo em que o metal passa por altas temperaturas, e as suas provações é como se fossem isso. O metal passando por uma temperatura gigantesca, por batidas, até que esse metal ele seja moldado, ou seja, forjar é moldar-se. Então, as suas provações estavam moldando então a sua confiança no Senhor em sua vida. E ele reconheceu que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Por muitas vezes nós queremos mostrar as nossas fortalezas, nós queremos mostrar as nossas forças para as pessoas, mas são nas nossas fraquezas que nós conseguimos realmente ser instrumentos do Senhor Jesus. A sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos, mas principalmente para a glória de Deus. O apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança, embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Todos nós sabemos que o versículo ele finaliza aqui, que o Senhor Jesus venceu o mundo. Mas nós sabemos que nós, perseverando, buscando em oração, renovando o nosso homem interior, nós temos condições de atravessar por essas tribulações e também vencer esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O subponto número 3 fala sobre a esperança do crente e diz que na Escritura o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto nos ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Então, meu irmão, por mais que nós estejamos passando por dificuldades, por lutas, por provações, por desertos, por tempestades, o Senhor sempre vai nos trazer um escape para a nossa vida. Que nós possamos entender esta verdade e que possamos buscar em nosso Deus essa verdade que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. No Senhor obteve êxito sobre a morte. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte. Do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Nosso resumo do nosso primeiro tópico: o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir o seu exemplo. O ponto número 2, a renovação interior. O fortalecimento diário. A Bíblia, ela enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação,
pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos aqui reforçando aqueles pontos que nós aprendemos muitas vezes desde as primeiras classes da escola bíblica dominical, onde a palavra de Deus, através da sua leitura, ela vai nos renovando. A nossa oração, que é a nossa conversa com o nosso Deus, ela vai nos renovando. O nosso jejum, as nossas súplicas, ações que são simples, mas que são cotidianas e são necessárias para que o nosso interior esteja sendo renovado e todas as vezes sermos santificados, estarmos em processo de santificação através das nossas ações, para que o nosso homem interior, para que o nosso interior, a nossa alma e o nosso espírito estejam alimentados, porque sabemos o quanto esse mundo ele jaz no maligno e também quanto nós temos essa luta interior entre a carne, que quer as coisas da carne, e o espírito que quer se voltar a Deus. Como falamos anteriormente, uma partícula das imagens e semelhança de Deus foi colocada em nós através do fôlego de vida. Isso é a operação do Espírito Santo, que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum, temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso de glória que a eterna tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Tanto as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Ou seja, a glória que está nos aguardando, a glória que está nos esperando, ela é muito maior que todas as adversidades que estamos passando aqui na Terra. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, que passou por todas as adversidades que ele teve, por todas as perseguições, sofrimentos, uma pessoa que passou por exemplo, 39 açoites durante 5 vezes, e ele está dizendo que essa tribulação, que esse sofrimento é leve, isso nos mostra que nós precisamos ser sábios diante dessa tribulação e fugirmos da murmuração, porque sabemos que o que está previsto para nós, o que está sendo preparado para nós é muito mais glorioso do que qualquer adversidade que nós venhamos passar aqui na Terra. Então, quando nós estivermos passando pela dificuldade, que nós venhamos a lembrar daquilo que Deus tem preparado para nós, que é muito mais excelente, e que nós venhamos a lembrar com bastante alegria que Deus está preparando para cada um de nós. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente. Não desfalecer nas tribulações. Neste caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade,
Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Esse mundo, por mais que nós vivamos nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para a eternidade. É lá que nós vamos viver. O que estamos passando aqui nessa terra é um momento, é uma fração de todo o momento da nossa existência. Por mais que estejamos aqui, saibamos que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas provações e que temos as nossas obrigações aqui na terra, temos que ter, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, uma visão de eternidade, porque nós somos eternos, querendo ou não, olhando para um lado, olhando para o outro lado, em algum dos lados nós passaremos a nossa eternidade, e que nós venhamos a entender e saber que as ações que nós vamos tomar que vão levar nós, os crentes comprometidos com o Senhor Jesus, comprometidos com a palavra de Deus, para a eternidade com Ele. Os desafios de hoje, o subtópico número 3, cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Estamos vivendo nesse mundo secularista e também, olhando para o subponto número 2, vamos ver um relativismo doutrinário, que é outro ponto que procura matar a nossa vida espiritual. Ele é o processo de desconstrução dos fundamentos da nossa fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Quando o relativismo doutrinário ele entra dentro das igrejas e entra dentro do nosso dia a dia, começa a mostrar que nós precisamos buscar cada vez mais a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agradar a igreja, os que não aceitam a sã doutrina. O relativismo, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal, ou seja, eles estão, de alguma forma, querendo agradar ao homem conforme aquilo que o homem determina que seja colocado como verdade, não observando as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem as suas verdades absolutas e o relativismo ele vem exatamente para questionar aquelas verdades absolutas. Nós costumamos dizer que onde a dúvida entra, a fé vai embora. E nesse sentido, quando o relativismo ele entra, aquilo que é absoluto, ou seja, a palavra de Deus, começa a ser questionado. E isso é totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus nos ensina e que a Bíblia ela nos apresenta na sua palavra. Depois disso, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia
e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, nós temos essa responsabilidade de resistir contra o espírito da Babilônia e batalhar para que a palavra de Deus ela continue absoluta, para que ela continue nos trazendo vida com abundância, que é o que o Senhor Jesus veio para fazer. Batalha espiritual. Não estamos aqui de alguma forma passando de passeio por essa terra. Nós não estamos passeando, estamos aqui e devemos tomar posição. Assim como a Igreja Assembleia de Deus está tomando posição, falando sobre esse tema importantíssimo, nós como cristãos também temos que fazer da mesma maneira. Batalha espiritual fala sobre todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Por isso, na declaração da Assembleia de Deus, realça que foi com engano que ele começou suas atividades contra o homem. E será com engano que ele também vai acabar. Ele está enganando desde o Jardim do Éden e vai, depois no milênio, também continuar enganando o ser humano. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos, têm capacidade de influenciar os que vivem em desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra a carne, o homem, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado de posse da armadura de Deus deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E assim, irmãos, perdão, nós continuamos em uma batalha espiritual. E nós encorajamos a cada um de vocês. Você que está assistindo esse vídeo, seja encorajado agora a buscar a presença de Deus, a se fortalecer na leitura da palavra, a estudar a palavra do Senhor através das aulas da Escola Bíblica Dominical, através dos seus estudos sistemáticos aos quais vocês fazem nas suas casas, as orações, aos jejuns, que nós venhamos a buscar cada vez mais a renovação no Espírito Santo, que o nosso interior, ele cada vez mais, ele continue sendo alimentado por coisas do Espírito e que a nossa carne esteja cada vez menos alimentada, porque é nessa batalha que às vezes dentro de nós iremos vencer o maligno. Nossa conclusão diz o seguinte: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Eu quero agradecer muito aqui o convite que o nosso querido evangelista Rudinei, que é superintendente da Assembleia de Deus Canoas Norte, no departamento da Escola Bíblica Dominical, nos fez. Que Deus abençoe sua vida, da sua família, e que Deus abençoe também a sua vida, você que assistiu esse vídeo de mais essa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, em nome de Jesus.